Imagine que recebe uma proposta de trabalho e que a mesma vai ser executada como trabalhador independente. Ou seja, vai ter que começar a emitir fatura. Aquilo que nós chamamos por recibo verde. Como é que se faz o início de atividade? O que é que significa o limite de 12.500 euros para o ano de 2021? Bom, neste vídeo eu vou efetivamente explicar o início de atividade dos trabalhadores independentes e as circunstâncias em que vão ficar já enquadrados no regime do IVA ou, eventualmente, isentos de IVA pelo artigo 51 do Código do IVA. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este é mais um vídeo da rúbrica Trate as Finanças por Tu. Vamos falar sobre otimização fiscal para os trabalhadores independentes e atualizado ao ano de 2021. Nos próximos tempos, vamos publicar no canal do YouTube da Certform alguns vídeos sobre o regime fiscal dos trabalhadores independentes. Início de atividade, o presente vídeo, regime de IVA, retenções de IRS, regime simplificado, contabilidade organizada, segurança social, declaração modelo 13 e anexo B, enfim, determinados assuntos que os trabalhadores independentes muitas vezes têm dúvidas e que nestes vídeos vamos tentar esclarecer. A Certform Escola de Formação Prática desenvolve um conjunto de cursos de formação profissional certificados. Em certform.pt terá acesso a toda a nossa oferta formativa, atualmente nas modalidades de e-learning e live streaming. Matérias de fiscalidade são matérias desenvolvidas em vários dos nossos cursos, na modalidade e-learning e também em live streaming. Pode consultar toda a oferta formativa da Certform em certform.pt. Começando então pelo início da atividade dos trabalhadores independentes. Trata-se da chamada categoria B, em termos de IRS. A categoria B é a categoria dos rendimentos empresariais ou dos rendimentos profissionais. Estamos a falar daquelas pessoas que vendem mercadorias ou então prestam serviços, mas por conta própria, ou seja, são trabalhadores independentes. Podem ser empresários em nome individual ou então os chamados trabalhadores independentes. Por isso é que, a nível da categoria B, falaremos em rendimentos empresariais e rendimentos profissionais. Tudo começa com o início de atividade nas finanças. Quando se inicia uma atividade, nós temos que pensar sempre num valor que em 2021 é de 12.500 euros. E quando iniciamos a nossa atividade, ao fazermos o preenchimento da chamada declaração de início de atividade, vamos ter que fazer uma previsão ou uma estimativa de quanto é que nós consideramos que vamos faturar desde o mês do início da atividade até ao dia 31 de dezembro daquele mesmo ano. Se essa estimativa for, em termos proporcionais, superior a 12.500 euros, ficamos enquadrados no regime normal do IVA. Naturalmente, será um regime normal trimestral do IVA. Se a nossa previsão, a nossa estimativa for, em termos proporcionais, inferior ou igual a 12.500 euros, vamos estar enquadrados no regime de isenção do IVA pelo artigo 53 do Código do IVA. E estar no regime de isenção do IVA
significa que vamos emitir os nossos recibos isentos de IVA, não cobramos IVA aos nossos clientes. O que é que nos diz o artigo 53 do Código do IVA, que é o artigo que estabelece aqui estes 12.500 euros? O artigo 53 do Código do IVA, ele estabelece o âmbito de aplicação e diz-nos que beneficiam de isenção do imposto os sujeitos passivos que, não possuindo, nem sendo obrigados a possuir contabilidade organizada para efeitos de IRS ou IRC, nem praticando operações de importação, exportação ou atividades conexas, nem exercendo atividade que consista na transmissão dos bens ou prestação dos serviços mencionados no anexo E do presente Código, não tenham atingido no ano civil anterior um volume de negócios superior a 12.500 euros. Então, digamos que quem em 2020 não atingiu 12.500 euros, ficará ao longo de 2021 isento de IVA pelo artigo 53 do Código do IVA, conforme está aqui estabelecido. Mas nós estamos a falar de um início de atividade. E quando é um início de atividade, não há ano anterior. Então, por exemplo, se no mês de abril um determinado sujeito inicia a sua atividade como trabalhador independente, ele tem que fazer uma previsão, uma estimativa de quanto é que considera que vai faturar desde abril até 31 de dezembro. Vamos imaginar que a estimativa é de 8.000 euros. Considera que vai faturar 8.000 euros de abril até dezembro. Será que vai ficar isento de IVA ou vai ficar enquadrado no regime normal do IVA? Aqui nós temos que fazer o seguinte raciocínio. Efetivamente, eu quando observo 8.000 euros, 8.000 euros é inferior a 12.500. Mas o raciocínio não é assim tão linear. Nós temos que pensar assim. 8.000 euros corresponde a quantos meses? 8.000 euros, no caso concreto, vai corresponder desde abril até dezembro, vai corresponder a 9 meses. Então, 8.000 está para 9, assim como X está para 12. E é com base nesta regra de 3 simples que nós vamos ficar a saber se 8.000 euros para 9 meses é superior a 12.500 euros na proporção respectiva para 12 meses. Então nós temos que o X seria igual a 8.000 vezes 12 a dividir por 9. 8.000 vezes 12 a dividir por 9 dá 10.666,67. Então, quem em abril faça uma previsão de 8.000 euros, isso corresponde a 10.666,67 para o ano inteiro. O que significa 10.666,67 é inferior a 12.500 euros. Menor do que 12.500 euros. O que é que vai acontecer? Este sujeito passivo vai ficar isento de IVA pelo artigo 53 do Código do IVA. E se, por exemplo, em outubro, um determinado sujeito passivo vai iniciar a sua atividade na categoria B, rendimentos empresariais profissionais, empresário em nome individual ou trabalhador independente. E em outubro, a sua estimativa será de 4.000 euros. Será que com 4.000 euros de estimativa de faturação
de outubro até dezembro, porque quando se faz uma estimativa, é sempre do mês em que estamos a iniciar a atividade até ao dia 31 de dezembro daquele mesmo ano. Será que com este valor vamos ficar abrangidos pelo regime de isenção do IVA ou vamos ser enquadrados no regime normal do IVA? Aqui vamos ter apenas que mudar a nossa fórmula, uma vez que, no caso, temos 4.000 euros. 4.000 euros correspondem a 3 meses, assim como um X corresponderá a 12. Então, X será igual a 4.000 vezes 12 a dividir por 3. 4.000 vezes 12 a dividir por 3 são 16.000 euros. Uma pessoa que em outubro, um sujeito passivo que estima de outubro até dezembro, 3 meses, 4.000 euros, isso em termos de proporção era como se fizesse 16.000 euros para um ano, superior a 12.500 euros. Então, imediatamente fica enquadrado no regime normal do IVA, vai ter nos seus recibos que cobrar IVA aos seus clientes. Em princípio, há a taxa de 23%, que é a taxa normal. As taxas do IVA estão consagradas no artigo 18 do Código do IVA. Existe a taxa reduzida, a taxa intermédia e a taxa normal. Teremos que ver que taxa é que se aplica àquele tipo de serviço, mas em princípio será a taxa normal, que é de 23% aqui no continente. O artigo 18 do Código do IVA estabelece as taxas de IVA. Bom, também, quando se inicia uma atividade, nós temos que escolher qual é a nossa atividade. Ou seja, para além da questão do limite para efeitos de IVA, ficarmos enquadrados ou ficarmos isentos, nós podemos iniciar a nossa atividade e encontrar a nossa atividade na tabela do artigo 151 do Código do IRS, a chamada tabela de atividades, é correspondente ao anexo 1, eu já vou mostrar, ou então, se a nossa atividade não constar desta tabela, nós vamos ter que consultar a classificação das atividades económicas, que é uma tabela muito maior. Ela é mesmo utilizada quando se inicia uma empresa. Uma empresa tem que ter a sua classificação de atividade económica e os trabalhadores independentes poderão também ter que iniciar a sua atividade através de uma classificação de atividade económica, caso a sua atividade não esteja prevista aqui na tabela a que se refere o artigo 151 do Código do IVA. Vamos então mostrar isto de uma forma através do próprio portal das finanças. Então isto funcionaria do seguinte modo. Bom, quando nós iniciamos a nossa atividade, eu vou aproveitar aqui mesmo as dicas sobre o início da atividade que a própria autoridade tributária disponibiliza. Como eu tinha dito, recebi uma proposta de trabalho que vou realizar como trabalhador independente e para a qual tenho de emitir fatura. O que devo fazer? Bom, antes de começar a trabalhar, deve entregar a chamada declaração de início de atividade através do portal das finanças e tem que procurar serviços, atividade, início de atividade, entregar declaração. E, portanto, tudo se baseia neste caminho, e eu já coloquei, inclusive, aqui, vamos ter que chegar ao caminho de início de atividade no portal das finanças e começar a fazer a entrega do início de atividade no portal das finanças.
O que devo indicar no início de atividade? O serviço que vai desenvolver, a data prevista para o seu início, conforme eu exemplifiquei agora, o montante que espera receber até ao final do ano, conforme eu também exemplifiquei, uma vez que esse montante de previsão vai contribuir para o seu enquadramento no IVA, quer em regime de isenção, quer no regime normal do IVA. E qual o regime do IVA? Ora, segundo a autoridade tributária, exatamente como eu tinha explicado, no início da atividade, o regime do IVA é determinado em função do montante que prevê receber até ao final do ano. Se o período em referência for inferior ao ano civil, converte-se o montante anual correspondente. E depois temos os exemplos. Eu este exemplo também já o dei no quadro. Por exemplo, inicia em outubro do ano 2021 e prevê faturar 4.000 euros durante os 3 meses que lhe restam do ano referido. Temos que fazer a chamada anualização, corresponde àquela proporção que eu também já expliquei, a tal regra de 3 simples, 4.000 vezes 12 a dividir por 3 dá 16.000 euros. 16.000 euros, o que significa que em termos de proporção, 4.000 euros para 3 meses corresponde a 16.000 euros para um ano. E como 16.000 euros é superior a 12.500, o sujeito passivo fica desde já enquadrado no IVA, no chamado regime normal. O enquadramento em IVA será também no regime normal, como eu disse, porque o montante anualização ou da anualização é superior a 12.500. Por exemplo, numa situação número 2, em que inicia também no mês de outubro, mas prevê faturar 1.500 euros durante os 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Fazendo a regra de 3 simples, digamos que 1.500 está para 3 meses, como x está para 12. E x será igual a 1.500 vezes 12 a dividir por 3, o que dá 6.000 euros. Ora, 6.000 euros no ano civil, o montante convertido. Qual é o enquadramento do IVA? Bem, 6.000 euros, digamos que 1.500 corresponde a 3 meses, o que significa que para 12 meses estaríamos a falar de 6.000 euros. Vai gozar do regime de isenção do artigo 53 do Código do IVA, porque o valor é inferior ou igual. O igual está no inferior. Se for rigorosamente igual a 12.500, ficamos isentos de IVA. Mas aqui é de 6.000 euros, vamos ficar isentos de IVA. Neste caso, desde que não possua, nem seja obrigado a possuir contabilidade organizada para efeitos de IRS, nem pratique operações de importação, exportação, ou atividades conexas, nem exerça atividade que consista na transmissão dos bens ou prestação dos serviços mencionados no anexo E, que tem a ver com sucatas, resíduos, assim, dependendo do montante anual apurado, poderá ficar enquadrado num dos regimes seguintes. E fazendo aqui a análise dos 12.500 euros. Portanto, tendo como referência 12.500 euros, se igual ou inferior, gozamos do regime de isenção. Se superior, ficamos abrangidos pelo regime normal do IVA. O que é que isto significa? Significa que vamos, no caso de inferior ou igual, quando emitirmos uma fatura recibo, um recibo verde, vamos fazer esta menção ao artigo 53 e não cobramos IVA ao cliente, não enviamos para já declarações periódicas de IVA. No entanto, se for superior, vamos ter que cobrar IVA aos nossos clientes e vamos ter que fazer
o envio trimestral, em princípio, da declaração periódica do IVA. Se só exercer atividades previstas no artigo 9º do Código do IVA, fica isento, independentemente do valor referido. O que é que isto significa? Significa que se nós iniciarmos a nossa atividade e a nossa atividade estiver no artigo 9º do Código do IVA, eu vou aqui ao portal das finanças consultar o Código do IVA e temos o artigo 9º. O artigo 9º são as isenções nas operações internas. Se a minha atividade estiver enquadrada no artigo 9º, eu vou ficar isento de IVA à partida, mesmo independentemente do volume de negócios. Mas isso aplica-se a um conjunto muito reduzido de atividades. São as profissões de médico, odontologista, psicólogo, parteiro, enfermeiro e outras profissões paramédicas. Isto, artigo 9º, número 1. E depois temos também no âmbito dos prestadores de serviços, pessoas singulares, aqui já no final deste artigo, o seu número 38, as prestações de serviços efetuadas por intérprete de língua gestual portuguesa. Este artigo é um artigo muito extenso, mas ele é composto por atividades empresariais e por atividades exercidas por pessoas singulares. Por exemplo, este artigo 9º, no seu número 10, faz referência a prestações de serviços que tenham por objeto a formação profissional. Mas aqui estamos a falar de uma atividade empresarial. Um formador, trabalhador independente, não fica abrangido pelo artigo 9º. O formador está naturalmente abrangido pelo artigo 53. Acima de 12.500 euros está enquadrado no IVA, se o seu volume de faturação for inferior ou igual a 12.500 euros, está isento pelo artigo 51 ou pelo artigo 53 do Código do IVA. Portanto, quando eventualmente fizer a leitura do artigo 9º, não pense que são todas estas atividades. São as atividades de prestadores de serviços como pessoa singular, não as de âmbito empresarial. E, portanto, fundamentalmente temos as que eu disse. O número 1 e depois o número 37 ou 38 do intérprete de língua gestual portuguesa. Dentro daquilo que é ainda o código do IVA, quando nós emitirmos a fatura recibo, temos que fazer o seguinte. Se ficamos isentos ao abrigo do artigo 53 do Código do IVA, ou seja, valor inferior ou igual a 12.500 euros, não liquidamos IVA nas faturas e, ao emitirmos a fatura, colocamos ou selecionamos IVA regime de isenção, artigo 53 do Código do IVA. Isto se durante o ano faturou mais de 12.500 euros, muito importante. Se efetivamente chegarmos ao dia 31 de dezembro e tivermos faturado acima de 12.500 euros, estivemos aquele ano isentos de IVA, mas chegamos ao dia 31 de dezembro e faturamos acima de 12.500 euros, é obrigatório durante o mês de janeiro seguinte entregar a chamada declaração de alterações aos elementos ou aos dados da atividade. Isto é muito importante. Se ficarmos isentos de IVA ao abrigo do artigo 9º, não liquidamos IVA nas faturas e mencionamos IVA isento de IVA ao abrigo do artigo 9º do Código do IVA. Se ficarmos enquadrados no regime normal do IVA, então vamos ter que liquidar IVA nas faturas. E nesse caso, temos que enviar uma declaração periódica de IVA, entregar o imposto através do portal das finanças, cujo prazo é até ao dia 20 do segundo mês seguinte ao trimestre,
se ficarmos no regime normal trimestral. O regime normal trimestral ele é aplicado quando o volume de faturação é inferior a 650 mil euros. Portanto, a esmagadora maioria dos trabalhadores independentes, obviamente, que ficará no regime trimestral. O regime mensal é quando o volume de faturação está acima de 650 mil euros. E, nesse caso, até ao dia 15 do segundo mês seguinte àquele a que respeitam as operações, entregamos a declaração periódica do IVA. Isto aqui pode ser consultado ao nível do código do IVA, no artigo 40 do Código do IVA. Eu vou só verificar. Temos o artigo 40, aliás, o artigo 41 do Código do IVA. O prazo de entrega das declarações periódicas. E temos aqui a questão. Os prazos estão aqui até ao dia 10 e até ao dia 15 e não até ao dia 15 e até ao dia 20, como encontrávamos ali na informação da autoridade tributária, porque uma coisa é a entrega da declaração, outra coisa é o pagamento do IVA, e para entregar a declaração até ao dia 10 do segundo mês seguinte àquele a que respeitam as operações, no caso sujeitos passivos com um volume de negócios igual ou superior, portanto é maior ou igual, a 650 mil euros do ano civil anterior. Até ao dia 15 do segundo mês seguinte ao trimestre do ano civil a que respeitam as operações, no caso sujeitos passivos com volume de negócios inferior a 650 mil euros. Este é o prazo para se entregar as declarações periódicas do IVA. Claro que os trabalhadores independentes ficam, na esmagadora maioria dos casos, como é lógico, no regime trimestral. Pode-se optar pelo regime mensal, da entrega da declaração periódica. Pode ser feita essa opção. Quem está no trimestral pode optar pelo mensal. Mas os trabalhadores independentes, por norma, entregam a declaração trimestralmente. E, portanto, é até ao dia 15 do segundo mês seguinte. O pagamento, propriamente dito, do IVA, se existir IVA a pagar, é mais 5 dias. E, portanto, temos o prazo que eu estava a dizer para efeitos de a entrega do imposto, ou pagamento do imposto. Até ao dia 20 ou até ao dia 15 são mais 5 dias para se fazer o pagamento do IVA daquela declaração periódica do IVA. Também, para além do IVA, coloca-se a questão da retenção na fonte. Num próximo vídeo, neste contexto de otimização fiscal para trabalhadores independentes 2021, eu vou falar sobre retenções na fonte. Mas só de uma forma muito breve, se a sua previsão para o corrente ano for superior a 12.500 euros, é obrigatório retenção do IRS no recibo. Se no ano anterior ultrapassou os 12.500 euros, e aqui já estamos a falar de uma atividade que está em curso, que já teve o ano anterior, se em 2020 eu ultrapassei 12.500 euros, em 2021 tenho que fazer retenção de IRS no recibo. Claro, se trabalhar com entidades que possuam contabilidade organizada. Significa que eu vou ter que deixar lá 25% do meu imposto, dos meus honorários, uma vez que a retenção na fonte é um mecanismo de adiantamento do imposto. Estamos a deixar ficar na entidade 25% dos honorários da prestação dos serviços. A entidade entrega esse imposto ao Estado e funciona como um adiantamento, este mecanismo de retenção na fonte. Não se verificando nenhuma das situações anteriores, então estamos dispensados de retenção na fonte. Num próximo vídeo vou desenvolver a questão da retenção na fonte. A taxa de IRS, a taxa da retenção na fonte, ela é aplicada ao valor bruto sujeito à retenção antes do IVA. As retenções aplicam-se
ao valor bruto antes de aplicar o IVA. Só para concluir, onde posso consultar o código de atividade que vou exercer? De facto, nós para iniciarmos uma atividade, temos que saber qual é o código de atividade que vamos colocar lá no portal das finanças. Então, quem vai iniciar uma atividade como trabalhador independente tem a lista anexa ao código do IRS. Se a sua atividade não estiver nesta lista, então vamos ter que procurar o nosso código de atividade na lista das atividades classificadas de acordo com a classificação das atividades económicas portuguesas por ramos de atividade do Instituto Nacional de Estatística. Bom, começando aqui por esta lista, nós vamos ao código do IRS, vamos ao artigo 151 do código do IRS e o artigo 151 é a classificação das atividades e que remete para a tabela de atividades do artigo 151 do código do IRS, que é o anexo 1. E aqui nós vamos procurar qual é a nossa atividade. Se, por exemplo, exercermos a atividade de desenhador, vamos preencher a declaração de início de atividade com o código 1002. Se exercemos a nossa atividade, vamos supor, como contabilistas, 4013, como nutricionistas, 5013, como advogado, 6010, enfim. Como médico, por exemplo, dentista, 7015, como formador, 8011 e por aqui fora. Não é uma lista muito grande. E, portanto, se a nossa atividade não consta desta lista, nem tampouco pode ser considerada como outros prestadores de serviços. Por exemplo, quem vende mercadorias não tem aqui nenhuma atividade desta lista. Isto é uma lista fundamentalmente para prestadores de serviços. Então, nesse caso, em alternativa, vamos ter que consultar a nossa atividade, conforme eu estava a referir, na tabela chamada Classificação das Atividades Económicas, o chamado CAE. E vai ser a partir ou da lista que eu mostrei, ou através da classificação das atividades económicas, que nós vamos ter que colocar o código da nossa atividade quando estivermos a fazer o início da atividade. E o início da atividade, mais uma vez, teremos que ir ao site da Autoridade Tributária, seguir o caminho até declarações, atividade, fazer início de atividade e a entregar declaração de início de atividade. E, portanto, vai ser a partir desta página que depois preencheremos os nossos dados. Alguns já estão por defeito preenchidos, entretanto já temos o nosso registro na autoridade tributária e, portanto, é aqui que se faz a previsão, a estimativa, que se define a atividade e que se arranca, dá-se o tal início de atividade na categoria B. Se eventualmente nós necessitarmos de fazer alguma alteração, a questão é: posso alterar algum dos elementos que fiz constar na declaração de início? Sim, pode alterar, com exceção da data de início. No prazo de 15 dias, a contar da data da ocorrência, deve comunicar qualquer outra alteração que se verifique, a chamada declaração de alterações. Fica então assim visto o início da atividade na categoria B, os trabalhadores independentes, os rendimentos empresariais profissionais, a tal lista de prestadores de serviços ou a classificação das atividades económicas e, muito importante, a questão dos 12.500 euros e sempre ver a questão da proporção, conforme aquelas contas que eu fiz no início desta apresentação. Se alguém em outubro prevê vir a receber 2.000 euros, outubro, novembro e dezembro, será que esta pessoa ficará isenta de IVA? Será que ficará enquadrada no IVA? Não esquecer, 2.000 euros está para 3 meses, assim como X está para 12.
X igual a 2.000 vezes 12 a dividir por 3. 2.000 vezes 12 a dividir por 3 dá 8.000 euros. Um sujeito passivo que inicie atividade em outubro e que preveja receber, faturar de outubro a dezembro, é sempre do mês do início de atividade até ao fim daquele ano, 2.000 euros, isso em termos proporcionais corresponde a 8.000 euros para o ano. E com 8.000 euros estamos abaixo de 12.500 euros. E quando inferior ou igual a 12.500 euros, goza-se de isenção de IVA. Artigo 53 do Código do IVA. No entanto, se, por exemplo, este indivíduo fica isento de IVA, outubro, novembro e dezembro. Se chegar ao dia 31 de dezembro de 2021 e tiver faturado, por exemplo, 3.000 euros, não tem que fazer nada, vai ficar isento já para o próximo ano todo. O IVA é sempre um imposto anual. Uma vez isento, está isento durante aquele ano. No entanto, se chegar a dezembro e se em termos de proporção tiver ultrapassado os tais 12.500 euros, mas sempre em termos da proporção, então terá que, durante o mês de janeiro de 2022, apresentar a chamada declarações de alterações aos dados da atividade e vai ficar abrangido pelo regime normal do IVA. Portanto, temos de estar atentos a isso, porque se na proporção, e eu repito sempre a questão da proporção, porque temos sempre que fazer aqui esta regra de 3 simples. Ultrapassarmos, em termos proporcionais, os tais 12.500 euros, vamos ter durante o mês de janeiro do ano a seguir, conforme eu tinha dito há bocado, fazer o preenchimento de declaração de alterações e ficar enquadrado no regime normal do IVA, trimestral, por defeito, uma vez que mesmo assim é inferior aos tais 650.000 euros. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade.